Para melhorar o meu foco enquanto estudo, eu adaptei duas técnicas diferentes, a Pomodoro e a Feynman. A técnica Pomodoro, para quem não conhece, é passar 25 minutos estudando e 5 minutos descansando. Mas o descanso aqui não é para ficar vendo dancinha, assistindo série ou jogando videogame. São 5 minutos para tomar uma água, ir no banheiro, se alongar ou ficar deitado, enfim. Só isso já vai ajudar bastante. Já a técnica Feynman, eu junto as informações do que eu acabei de estudar e anoto no Notion. Depois eu tento criar uma explicação que uma pessoa que não é da área de tecnologia entenderia. Ainda vão ter partes em que não vou saber explicar direito, então eu volto nos materiais originais e vou complementando as peças que faltam na minha explicação. Por último, eu faço mais uma revisão na minha explicação e tento melhorar ela usando alguma analogia mais familiar. Então, resumindo, no primeiro dia eu estudo usando a técnica Pomodoro, no segundo eu pego todas as informações que estudei no dia anterior e uso a técnica Feynman, e assim eu vou intercalando durante a semana. Usando essas técnicas, vai ficar mais fácil de entender porque os operadores básicos são tão fundamentais na programação. E não é muito diferente do que a gente vê na escola. Uma laranja mais uma maçã é igual a 2 frutas. Um salário menos 10 boletos é igual a como eu vou pagar as contas do mês. São coisas básicas, mas eu vou recapitular para quem não lembra. A soma é simples, pegar dois números e adicionar um ao outro, 2 mais 2 igual a 4. A subtração precisa ter um pouco mais de cuidado. Quando é um número positivo, sendo subtraído por um número menor do que ele, por exemplo 5 menos 2, é fácil de saber que é 3. O problema é quando a gente pega um número e subtrai ele por um valor maior do que ele. Por exemplo, menos 5 mais 2. O resultado é menos 3. Então, para ficar mais fácil de entender essa dinâmica, eu gosto sempre de imaginar como devendo dinheiro. Subtração, para mim, é dever dinheiro. Por exemplo, se eu pegar minha conta bancária, tem menos 120 reais lá. Isso quer dizer que eu estou devendo 120 reais para o banco. Se eu for lá e pagar 10 reais, se eu colocar mais 10 reais na conta, vão ser esses menos 120 mais 10. E aí eu vou ficar devendo 110 reais. Eu saldei 10 reais da minha dívida. Então a gente usa essa lógica sempre que vai imaginar quando vai fazer subtração, é imaginar dinheiro. Sempre imaginar que eu vou dever para alguém, ou eu vou saldar uma dívida, que no caso seria esses menos 120 mais 10. Sempre imaginar nessa lógica de dever dinheiro. A multiplicação já é um pouco mais simples. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. Multiplicar o número 3 vezes. Agora a divisão, essa sim já tem que raciocinar um pouco mais na hora de fazer a conta. Ela envolve números quebrados, resto de divisão, e resto de divisão a gente vai usar na programação. É usada com uma certa frequência, inclusive. A divisão, a gente tem que achar o coeficiente que, quando multiplicado pelo divisor, deu dividendo. Vamos pegar aqui de exemplo 100 dividido por 2. Para a gente achar o resultado disso, a gente tem que achar um número que, quando multiplicado por 2, vai dar 100. E no caso é 50. Então aqui no exemplo, o coeficiente é o 50, o divisor é o 2 e o 100 é o dividendo. Mas essa seria só a parte teórica, indo mais para a prática no C#. A gente vai começar assim. Começar declarando primeiro um valor inteiro com o nome laranjas. Vou atribuir aqui o valor 10. Depois um outro inteiro com o nome maçãs, que eu vou atribuir o valor 5. E aqui a gente faz a soma, né? Vou mostrar como é que faz a soma desses dois, que também tem que ser um valor inteiro, já que os dois atributos são inteiros. A gente faz aqui laranjas mais maçã. Vou colocar para imprimir na tela só para mostrar que ele faz a conta mesmo. Aí a gente aperta aquele comando, Ctrl F5, e vai aparecer aqui na tela o resultado. 15. Também posso fazer de outra forma, que eu posso escrever os valores que eu quero direto no console, sem ser necessário escrever ali no programa principal. E aí a gente usa aquele comando console.readline. Então vamos declarar aqui o valor inteiro, quantidade de laranjas, quantidade de maçãs e soma. Eu vou declarar tudo na mesma linha, para não precisar ficar declarando várias vezes o mesmo tipo de variável.
E aqui embaixo eu vou imprimir na tela para digitar a quantidade de laranjas. A gente vai ter que fazer aquele macete do int.parse para ele conseguir ler o valor da quantidade de laranjas. Coloca entre parênteses o console.readline. Depois faz a mesma coisa para quantidade de maçãs. Vou colocar de novo aqui, quantidade de maçãs igual a int.parse, console.readline. Aqui embaixo eu vou colocar a soma, como a gente já declarou lá em cima, a gente não precisa declarar aqui de novo que ela é um valor inteiro, a gente só coloca direto a soma. E isso é outra coisa, a gente não pode chamar variáveis sem atribuir um valor a elas. Que foi o que eu fiz com as três variáveis. A quantidade de laranjas ela tá com int.parse, a de maçãs também. E aqui para soma eu atribuí o valor que é a quantidade de laranjas mais a quantidade de maçãs. Vamos imprimir na tela agora. Eu quero imprimir na tela a quantidade de laranjas, a quantidade de maçãs e depois colocar igual a soma das duas. Então aqui pro primeiro exemplo eu vou usar a concatenação. Vai sempre assim, né? A gente coloca a variável, coloca o sinal de mais, e aí escreve o que a gente quer escrever na tela. Aí se eu quero colocar mais uma variável, eu coloco o sinal de mais, escrevo a variável, e assim vou indo até o final. Aqui eu vou ter que quebrar a linha, porque já tá passando muito da tela, mas normalmente vocês não precisam fazer isso. É só ir escrevendo normalmente. Botar o ponto e vírgula no final, e aqui rodar no Ctrl F5. Pro valor das laranjas eu vou colocar 10 de novo, para maçã 5, e aí pode ver que ele imprimiu ali na tela as 10 laranjas que eu tinha digitado e as 5 maçãs, e aí deu o resultado 15. Agora com a interpolação, a gente coloca o sinal de cifrão antes das aspas e vai colocar a variável entre chaves. E aí a gente pode escrevendo, não tem necessidade de colocar aquele sinal de mais que eu coloquei na concatenação. E aí a gente vai escrevendo na linha mesmo, e quando quer colocar mais alguma outra variável, a gente coloca ela entre chaves, assim que nem eu estou fazendo na tela. Aí no Ctrl F5 de novo, eu vou colocar os mesmos valores. Pode ver que ele imprimiu da mesma forma. Não tem muita diferença entre eles na parte de impressão na tela. É só por preferência mesmo. Para quem quiser utilizar a concatenação, pode usar, ou se preferir interpolar, pode interpolar. No último vídeo eu falei sobre o double, que ele utiliza ponto ao invés de vírgula. Então, quando a gente abre o console para fazer uma entrada, dependendo de como está a configuração do teu computador, se ele tiver em português, ele vai utilizar a vírgula ao invés do ponto, mas só dentro do console. Quando a gente for declarar aqui no programa principal, ele ainda vai ser declarado como um ponto. E isso durante o uso pode dar alguns problemas, nem sempre o teu usuário vai ser brasileiro ou vai utilizar o computador em português. E para a gente evitar esse erro, a gente vai usar o system.globalization. E ele também é um namespace, igual o system. Então aqui em cima a gente vai acabar declarando junto o using system.globalization. E agora para a gente começar de fato a usar o system.globalization, a gente vem aqui na variável double, depois da console.readline, a gente vai colocar aqui a vírgula, cultureinfo.invariantCulture. E aí sim vai começar a valer o ponto ao invés da vírgula, lá dentro do console. Vamos fazer um exemplo aqui usando duas notas e calcular a média delas para ficar mais fácil de entender isso. Primeiro aqui eu vou começar com uma impressão na tela entre a nota 1. Eu vou apagar o line aqui no WriteLine para escrever na mesma linha. Quando eu abrir o console vocês vão entender. Aí eu vou colocar aqui double nota 1, double.parse, console.readline. Depois dos parênteses a gente coloca a vírgula, cultureinfo.invariantCulture, só para colocar aquele ponto na hora de imprimir, né? Eu vou deixar esse console.writeline em branco, para ele criar uma linha em branco. E aqui embaixo eu vou escrever de novo. Vou apagar o line do WriteLine para escrever na mesma linha a nota 2. Double nota 2 igual a double.parse, console.readline. Depois dos parênteses a gente coloca cultureinfo.invariantCulture. Agora para calcular a média, como eu estou fazendo os valores todos em double, eu tenho que calcular a média como double também, tenho que declarar ela como um double. Eu vou colocar aqui a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2.0,
Eu coloquei esse 2.0 só para forçar o compilador a imprimir um valor double, né? Para imprimir depois da vírgula. Não tem tanta necessidade de fazer isso, a gente faz mais só para garantir mesmo. O cálculo da média vai dar um erro por causa daquela regra de precedência da matemática, mas eu já mostro isso. Vou fazer aqui impressão na tela usando a interpolação. A gente vai escrevendo, coloco entre chaves a variável. Aí para aparecer com duas casas depois da vírgula, para não aparecer muitas casas, eu vou botar aqui toString, vou abrir e fechar o parênteses, colocar as aspas. Eu vou colocar um F2 porque eu quero duas casas depois da vírgula. Se eu quisesse uma casa eu colocava F1, se eu quisesse 3 casas eu colocava F3, que eu vou manter em F2. Depois das aspas eu coloco uma vírgula, cultureinfo, ponto invariante culture. Vou rodar o programa. Colocar a primeira nota, pode ver que eu estou colocando na mesma linha, 10 e 5. Ele deu o resultado 12.50, claramente está errado. É por causa daquela regra de precedência da matemática mesmo, a gente tem que arrumar isso agora. Só vou mudar ali de lugar essa quebra de linha que eu fiz, vou colocar lá no final para ficar mais legível. Aqui vai ser aquela mesma regra da matemática, que a gente usa o parênteses quando a gente quer primeiro que seja somado e depois dividido ou depois multiplicado, porque é assim que funciona na matemática, né? Primeiro vem a divisão ou a multiplicação, depois é calculado a soma ou subtração. Aqui na programação não é diferente. Então, para a gente forçar o programa a primeiro somar os dois valores, primeiro somar a nota 1 com a nota 2, a gente tem que colocar entre parênteses. Aqui no programa ele estava dividindo a nota 2 por 2 e depois somando com a nota 1. Então vamos colocar aqui o parênteses para primeiro ser feita essa soma e depois a divisão. Vou dar de novo o programa, colocar aqui o 10, 5 e agora sim, 7.50, agora a nota está certa. Para quem quiser praticar um pouco isso que eu mostrei no vídeo, eu vou deixar aqui esse exercício, que é basicamente o seguinte. Ali no enunciado diz que Fernando Roberto comprou um jogo na Steam, e quando ele olhou nas diretrizes da plataforma, ele viu que tem uma cobrança de uma tarifa, né, que é o IOF, e essa tarifa é 6,38% sobre o valor do jogo. Então o que a gente tem que fazer? Uma calculadora que a gente vai informar para ela o valor que a gente vai pagar no jogo, e em seguida ela vai mostrar qual o valor da tarifa e qual que é o valor total, o valor do jogo mais a tarifa. Aqui embaixo eu coloquei como que é o exemplo da entrada. A gente colocar R$200, a saída tem que ser valor da tarifa 12,76 e o valor total 212,76. E aí depois a entrada de 99,90 e aí tem que sair com o preço da tarifa 6,37 e o valor total 106,27. Então eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora e tentar fazer primeiro sozinho o exercício. Pode pausar. Pausa aí, pô. É sério, pausa o vídeo. Resolver agora esse exercício, só apagar antes tudo isso que está escrito na tela. Eu vou começar declarando 3 variáveis do tipo double, que vai ser o valor do jogo, a tarifa e a soma. Então primeiro a gente vai fazer aqui com o console.write. Vou digitar na tela o valor do jogo e dar um espaço ali depois dos 2 pontos para ficar formatado na mesma linha. E aí a gente coloca aqui o valor do jogo, double.parse, console.readline, não esquecendo do cultureinfo.varianteculture, que aqui é para o usuário digitar com um ponto. Agora chamar a variável tarifa, eu vou atribuir a ela o valor do jogo vezes o 6.38 dividido por 100, que como é um valor em porcentagem, a gente tem que dividir ele por 100 para ele ser formatado corretamente. Aqui nesse caso a gente não vai precisar aplicar a regra de precedência da matemática com os parênteses, porque é uma multiplicação e uma divisão. Então nesse caso ele vai calcular o que está vindo primeiro, que no caso é a multiplicação. Agora eu vou chamar a variável soma, vou atribuir a ela o valor jogo mais a tarifa. Por último, imprimir na tela com o console.writeline. Vou fazer a interpolação, valor da tarifa, 2 pontos, e aí entre chaves eu vou colocar a variável da tarifa, vou formatar ela para mostrar só 2 casas depois da vírgula, então a gente coloca aqui o toString, entre parênteses a gente coloca as aspas, e F2 para mostrar só 2 casas depois da vírgula. Sem esquecer de colocar o cultureinfo.invarianteculture, para ele formatar na hora de imprimir e mostrar com um ponto ao invés da vírgula. E fazer basicamente a mesma coisa para a variável soma. Formatar ela com o toString para aparecer só 2 casas depois da vírgula.
e colocar de novo culture.info.invariantCulture para imprimir com um ponto ao invés da vírgula. Rodar o programa do Ctrl F5. Começar com o primeiro, que era R$200, aí imprimiu ali na tela o valor da tarifa 12,76 e o valor total 212,76. Fazer agora a mesma coisa com o valor de R$ 99,90 e imprimiu 6,37 o valor da tarifa e o valor total 106,27, exatamente como estava lá no exercício proposto. É muito comum, quando a gente começa a querer entrar em uma rotina nova de estudos, acabar perdendo esse foco em menos de 3 dias. E aí depois você acaba se sentindo culpado, achando que é fracassado porque não conseguiu fazer algo tão simples. Mas a gente sabe que não é bem assim. Hoje em dia existem várias formas de entretenimento, desde os streams de filmes, séries, jogos de videogame, mas em especial as redes sociais, eu considero um entretenimento muito perigoso se não for moderado. Foi criado nelas um algoritmo que identifica as tendências do conteúdo que a gente gosta, e esse algoritmo só vai mostrar esse tipo de conteúdo pra gente, pra manter a gente o máximo de tempo possível lá dentro. E aqui eu não tô fazendo um juízo de valor, falando que elas são boas ou más. As redes sociais, elas não existem por si só, e pra manter o ser humano preso. Elas existem porque é lucrativo manter a gente conectado nelas. Antes de pensar que você é incapaz de manter o foco na rotina de estudos, lembra que existe um investimento muito pesado para te não sair das redes sociais. É importante entender isso porque às vezes parece que tudo se resume a uma solução individualizada, sendo que esse é um problema que deve ser resolvido em sociedade. Eu não tô dizendo que a gente não deve procurar melhores formas de aumentar o rendimento. Eu só tô dizendo que a gente não deve se sentir culpado quando não conseguir fazer isso por 100% do tempo. Acabei me estendendo um pouco mais do que eu esperava, então eu vou encerrar por aqui. Espero que esse vídeo tenha agregado de alguma forma na sua vida. Muito obrigado por ter assistido e até mais.